Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula do módulo 15, Dash. E agora, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir uma interface gráfica que vai ter um gráfico, vai ter também uma série de elementos que vão interagir com esse gráfico, e a gente vai ver como é que vai ficar tudo isso, tá? Então, primeiramente, eu queria mostrar o código aqui, já tem um código inicial, lembrando que na descrição do vídeo tem já o código pronto, mas você pode pegar uma parte do código e usar também para você ir treinando junto comigo, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer a instalação, exclamação, pip install Jupyter Dash, tá? Vamos botar aqui ele para rodar, ele vai fazer a conexão lá com o Google Colab. Lembrando que eu já abri um ambiente aqui. Se você não sabe abrir ambiente do Google Colab, se você não sabe o que que são esses códigos todos, é legal dar uma olhadinha na aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card. Legal. Então ele está fazendo a instalação aqui, tá, pessoal? Do pacote, do módulo, né? Para a gente poder utilizar, por exemplo, as bibliotecas que estão dadas aqui, ó, Jupyter Dash. Então a gente vai usar o comando Jupyter Dash, vai usar Dash Core Components, que são componentes dinâmicos, componentes estáticos, que são componentes HTML para fazer a nossa interface, tá? E também vai precisar do input e do output, a gente já vai ver como. E também para fazer gráfico, a gente vai precisar do Plotly Express, que vai ter o apelido de PX, tá? E para começar, a gente vai ter que vai poder fazer gráfico, vai fazer input, output, um monte de coisa, só que precisa dos dados. Então, lembrando aí, pessoal, que a gente também tem aí na descrição do vídeo o código e já tem um arquivo Comma Separated Values, arquivo cujos valores são separados por vírgulas, que a gente vai ler, tá? Então eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, esse endereço de internet. Se eu colocasse no navegador aqui e você abrir, ó, tá vendo? É isso que aparece, ó. Então eu tenho os países, o ano, a população, o continente, a expectativa de vida e o rendimento por pessoa, tá? Então aqui, ó, vou rodar. Isso aqui a gente vai usar o Pandas, né? Para ler esses dados e colocar num formato de tabela, né? Fica um formato bem melhor do que esse aqui que você não consegue ler muito bem, tá? Ok, só que aí o que que é a nossa interface agora, pessoal? O que que a gente vai fazer? Para fazer o gráfico, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou botar um código, agora sim a gente vai começar o nosso código, que é, primeira coisa importante, como é que eu obtenho um valor mínimo de um certo data frame? Então aqui o data frame, esse DF, eu posso selecionar uma certa coluna, por exemplo, né? Então eu vou pegar aqui a coluna year e eu quero pegar o menor valor dessa coluna. Então vocês vão ver que é 1952, tá? Mas só para a gente verificar, vou mostrar para vocês aqui, ó, mínimo, ó, né? Então, qual que é a ideia aqui, na verdade, pessoal? A ideia é que quando eu faço... Faltou aqui, desculpa. Agora sim. Então, ó, aqui eu peguei e usei o comando mínimo para ele pegar o menor valor dessa coluna é 1952, tá? Eu vou botar um print aqui para a gente não perder essa informação. Beleza. Agora, o que mais que eu vou ter? Se eu quiser ver qual é o tipo dessa informação, eu vou mostrar para vocês agora. Qual que é o tipo? É um tipo, a gente tem que saber se ele fez uma comparação, ele fez essa comparação porque esse valor que está aqui na tabela é int. Então eu só posso aplicar esse mínimo porque todos os valores aqui dessa coluna são valores inteiros, né? Tipo int, e aí eu consigo comparar par a par e chegar em quem é o menor, tá? Através desse comando min. Além disso, pessoal, o que que eu tenho de interessante? Eu poderia ter feito, e aí eu vou botar isso aqui, ó. Ao invés de fazer o mínimo, eu poderia ter pego um valor único, né? Então eu poderia fazer year unique, tá? O que que esse unique vai fazer, pessoal? Ele vai me fornecer os valores que ocorrem nesta coluna year sem repetição. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1952, 1957, 1962. Aqui vocês forem ver, esses valores podem se repetir, porque para vários países eu vou ter 1952, para vários países eu vou ter 1957, então isso se repete e aqui ele põe esses valores sem repetição, tá? E aí você fala, bom, ok, a gente vai usar isso para quê, né?
Então isso vai ser importante para o seguinte, na hora que a gente for fazer o nosso slider, lembra lá do nosso slider? A gente vai querer selecionar os nossos dados por ano. Só que para poder fazer isso, eu vou ter que ter a nossa escala, ela vai ter que ter year e vai ter que ter a legenda, digamos assim, tá? Então, na verdade, a gente vai ter que criar um dicionário. Então, dicionário, eu vou botar chaves aqui, certo? E eu vou falar year e string year, tá? Então, esse aqui vai ser o par do nosso dicionário. Esse aqui vai ser a chave e aqui vai ser o valor, tá? For year in. Aí eu vou pegar e vou aproveitar esse comando, df year unique, ok? Então vamos pegar isso aqui, pronto. Muito bem. O que que isso vai produzir? Vamos dar uma olhada agora aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Então, ó, tá vendo? Se eu quisesse, eu poderia ter botado aqui, ó, string year. Então, o primeiro valor de cada par seria também uma string e o segundo também uma string, tá? Isso aqui vai me fornecer o quê? Um dicionário. Então, eu tenho tanto a chave quanto o valor dentro dessa lista, que na verdade, isso aqui é uma lista, né? O resultado disso aqui tá entre colchetes, né? Então isso aqui é uma lista e ele vai pegando cada valorzinho e vai duplicando, né? Nesse caso aqui, ó, sem um string aqui, ó, fica desse jeito, tá? Aí, ok, mas parece que isso não serve para muita coisa. Agora a gente vai poder, então, utilizar, pessoal, de fato, naquilo que interessa, que é o aplicativo nosso, tá? Então, a gente vai fazer a nossa interface agora. Então, a primeira coisa importante que eu queria colocar é que esse external sheets é um arquivo CSS, ou seja, um arquivo de estilo que vai dar como é que tem que ser formatada a interface, as fontes, etc. Isso também está na descrição do vídeo, você não precisa ficar perdendo tempo copiando isso, né? E aqui, ó, o que que eu faço? Aqui, de fato, eu vou criar o aplicativo app Jupyter Dash e vou definir que todos os componentes vão ser obrigados a seguir esse arquivo CSS, que é um arquivo de estilo para página HTML, vamos falar assim, tá? Bom, e então agora a gente vai colocar os nossos componentes no aplicativo, os nossos componentes HTML. Então eu vou ter o layout, então app layout, eu vou botar html.div. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma lista de componentes, é por isso que tem é, colchetes aqui, tá? Que é uma lista, de fato a gente vai ter uma lista. E por isso que a gente tem que colocar, por exemplo, esse é o primeiro componente, tá? Eu vou botar o primeiro componente aqui, que é um dcc.graph, tá? Então vamos entender o que é DCC, pessoal. DCC, se a gente voltar aqui, ó, é um Dash Core Components. Esse é um componente dinâmico, porque é um gráfico que vai mudar conforme, enfim, uma coisa que a gente vai especificar mais para frente, tá? Então a gente tem que especificar o nome que vai ser utilizado para, no momento que a gente chamar o callback, ele saber que componente que vai ser modificado em função de alguma alteração que a gente vai fazer na interface gráfica. Então aqui eu vou chamar Graph with Slider, porque é um gráfico com slider, com componente slider, tá? Então a gente tem que inserir também, pessoal, um slider, tá? Ele até já faz o autocompletar aqui. De fato, ele tem esse componente. Então, o slider, o que que ele precisa? Ele tem vários campos, né? Vários parâmetros. O ID, que é importante, a gente vai chamar de ear slider, tá? E também vai ter um valor mínimo que esse slider pode assumir. Então, o DF, isso eu vou extrair da onde? Do próprio DF da coluna ear, porque o slider é sempre relativo aos anos. Você seleciona os dados pelos anos, tá? Então você vai fazer um recorte no tempo dos dados que você deseja exibir. Você quer mostrar, por exemplo, os dados por ano. Então você vai fazer o seu slider para fazer essa seleção de qual ano você quer exibir informação dos países. Hã? Legal. E aqui o máximo é o valor máximo que esse slider pode assumir, que é o máximo também da coluna lá def year, tá? Eu não fiz aqui no máximo aqui, eu botei só o mínimo, né? Mas se você fizer def mínimo ou máximo, dá certo, tá? Aqui é máximo.
Muito bem. E aqui eu vou ter o velo, que é o valor inicial. Então, para valor inicial, quando a gente começar a nossa interface, vai ser mínimo aqui, tá? Agora vem o tal do marks, certo? Então, os nossos marks aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, esse M, eu poderia pegar esse M, tá? A gente vai mostrar o que vai acontecer. E o step nosso, step, vai ser none, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que vai acontecer, tá? Só que antes da gente mostrar qualquer coisa, é importante a gente tomar um cuidado para definir o que é a relação entre quando eu mexo no slider, isso afeta o gráfico. Então, para fazer isso, eu vou precisar de um callback, tá? Esse callback, pessoal, você sempre coloca, quando você tem o callback, você sempre vai colocar, você sempre vai definir o callback de que forma? Você vai ter um input, output primeiro, que é a saída, tá? Então, quem que vai ser afetado quando você usar o callback, ou quando algo usar o callback? A gente já vai ver o que vai ser que vai usar, tá? Então, é o seguinte, isso aqui é a saída, é esse componente de nome, Graph Slider, tá vendo? O DCC Graph vai ser afetado, certo? E aí você vai modificar quem? A figura, figure. A gente já vai construir essa figura, tá? E aqui, além desse componente, desse output, você é obrigado a colocar o input, quer dizer, quem é que está afetando. Então, quem é que você vai monitorar que quando você mexer nesse componente, vai ter que alterar o Graph with Slider. Você vai modificar o Year Slider, tá? Quando eu modificar o Year Slider, especificamente o velo desse cara, aí você vai modificar o output, tá? Muito bem. Então agora eu vou fazer o def update figure. Então esse cara daqui, ó, tá alinhado, esse update figure tá alinhado com esse nome aqui, ó, tá? E esse figure é nada mais nada menos do que o seguinte, a gente vai botar um parâmetro que é o selected year. Esse parâmetro é o velo do year slider, tá? Então eu peguei o velo do year slider, passei aqui como parâmetro dessa função selected year. E aí, agora, esse cara vai ser importante porque eu vou usar o filtered data frame. O que é o filtered data frame, pessoal? Se eu quiser pegar um data frame e especificar um determinado ano, isso aqui eu pego toda a coluna year e eu vou procurar dentro da coluna year quais são os valores que tem selected year, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse código aqui. Vou abrir um código novo. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, def year igual a, por exemplo, 2002. Vamos ver o resultado disso? Ó, vou rodar aqui, ó. Não tem, porque esse ano não. Enfim. Aqui, só um detalhe, pessoal, que tem que tomar cuidado. Isso aqui eu peguei o DF, ok? Year, selected year, tá? O que você tem que tomar cuidado aqui? Esse cara aqui, por exemplo, vamos ver se agora volta. Ó, voltou. Tá vendo? Então aqui, se eu botar entre aspas duplas, ó, nada. Mas se eu botar o valor 2002, ó, tá vendo? Os componentes dessa tabela aqui, não olha para esse índice aqui não significa nada, não é que tem 1700, você tem que olhar isso aqui, ó. 142 linhas, então ele só devolveu as linhas tais que na coluna year o valor é 2002, tá? É isso que a gente vai fazer aqui, ok? Então esse cara aqui, o selected year, vai ter um value. E esse velo eu vou usar para ter apenas algumas linhas do meu data frame que satisfazem essa condição. Para aí agora sim, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o desenho, a figura vai ser um desenho de scatter, px scatter,
Então lembre-se que esse PX aqui é um apelido, pessoal, que a gente deu para o Plotly Express, tá? E aí, PX Scatter, eu vou usar que dados? Filtered def. Muito bem. Agora eu vou pegar o X. E quem que vai ser o valor que está no eixo X? Vamos dar uma olhada nos dados, ó. Eu vou pegar essa coluna aqui. Aliás, se a gente quisesse, ó. Como é que eu sei que é esse o nome da coluna? DF columns. Ó. Eu sei que é esse nomezinho aqui. Eu poderia até pegar esse nome aqui, ó. DF columns. E usar aqui direto, tá? Eu posso também. O Y, o eixo Y nosso, ele vai ser o life, expectativa de vida, tá? Size. O que que é isso? É o tamanho da bolinha, do gráfico de scatter, porque o gráfico de scatter são bolinhas. Então ele define o size de acordo com o tamanho da população. Color, isso aqui é a cor que vai aparecer na bolinha. Ela depende do continente, do conteúdo da coluna continente, ó, continente, pop, year. Agora o que está faltando aqui, pessoal? Aqui, por exemplo, eu poderia botar um hover name, que é quando você passar o mouse em cima da bolinha, vai aparecer alguma mensagem. Então, essa mensagem vai ser exatamente o que? O country, ok? Deixa eu ver aqui, ó, se tem aqui, ó, tá vendo? Country, esse aqui é o nome do país, certo? Então, com isso, a gente já tem o gráfico de scatter. Só que, para fazer o gráfico de scatter, eu posso colocar mais alguns parâmetros ainda, que são interessantes para uma boa visualização. Por exemplo, no eixo X, eu vou adotar que é um eixo logarítmico, ou seja, ele vai aplicar logaritmo para calcular o valor de x ali, e size max igual a 55. Pronto. Então, isso aqui são parâmetros interessantes para a gente configurar o nosso gráfico. E agora eu vou dar um update layout, tá? Tem um erro aqui, a gente já vai ver qual que é esse erro, já vou mostrar para vocês. Esse layout aqui, pessoal, update layout, é que quando você pressiona digamos assim, o slider, ele vai passar, ele vai trocar, né? Ele vai atualizar o gráfico. Então aí você pode definir um certo delay que você vai ter nessa atualização, tá? Muito bem, então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai rodar esse aplicativo, o app, eu quero rodar ele e quero rodar ele com um parâmetro para debugar, tá? Para achar problemas, etc. Então aqui, ó, vou rodar. Ele vai dar erro, tá? A gente já sabe que vai dar erro, não se preocupa. Ele está carregando aqui. Então, o que acontece? Loading. É que ele vai dar erro loading layout, tá? Esse erro loading layout eu fui em vários locais, já fui em fórum, fui em várias coisas. O que que é? É quando você usa isso aqui, ó. Se a chave do dicionário for número, ele não roda. Eu já tentei fazer a substituição direta aqui, coloquei um dicionário com os números, com tudo direitinho e funciona. Mas quando você coloca desse jeito assim, ele dá problema. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou rodar, botei só isso, ó, string here. Agora vem aqui, ó, vai atualizar, ó. Ó, funcionou. Tá vendo? Era isso. É impressionante. E você, se você for pesquisar, é complicado, né? Porque se você colocasse exatamente um dicionário com os números um a um aqui, sem precisar ser string aqui, funcionaria. Eu fiz o teste, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste. Enfim. E aí, ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó o delay, quer ver? Ó? Vamos ver o delay, ó. Ó, deu um delay, ó, para atualizar. Ó o delay, espera o delay, ó. Ó, atualizou. Tá vendo? Você pode vir aqui, ó, nesse delay aqui, ó, duration, né? Transition duration. A duração vai ser mais rápida, ó. Vamos ver? Quer ver, ó? Carregou, ó. Muito rápida, né? Não é tão suave assim, ó. Ele vai meio aos trancos, assim, parece meio. Enfim, aí você pode brincar aqui, tá? Se aqui fosse false, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. False.
Vamos lá, ó. Atualizando, hein? Tá vendo como é que fica? Então, a escala logarítmica ela é interessante porque nesse caso aqui, ó, vocês percebem que é difícil de enxergar a dispersão, né? Então, é interessante você ter uma escala logarítmica porque ela ajuda a distribuir melhor os dados no eixo X e você consegue enxergar melhor as diferenças, as nuances e colocar o mouse em cima de cada país fica mais fácil também, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas aí a questão agora que fica para a próxima aula é: ok, será que eu poderia colocar naquela nossa interface também os dados brutos, a tabela de dados, junto com o gráfico, junto com o slider? Seria legal. Só que para fazer isso a gente vai precisar estudar como é que a gente pode usar tabela de dados dentro do Dash, tá? E é isso que eu vou mostrar na próxima aula, então. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.